propósito da live de hoje é a gente falar como se livrar do excesso de pensamentos, que é uma das questões que mais nos afeta hoje, nos dias atuais. Porém, se a gente for observar, nós já falamos de síndrome de pensamento acelerado, inclusive o Augusto Cury escreveu um livro sobre isso lá em 2013. Então, nós já estamos há alguns anos nesse movimento e a gente precisa começar a sair desse movimento de SPA, que é levado aí ao transtorno da ansiedade, tá? Nós sabemos que as doenças da alma, ou também chamadas de psicossomáticas, elas começam pela mente. Nós sabemos que o campo mental, ele tem toda essa força de criar os pensamentos e com base nisso, né, os demais campos recebem e adoecem. Então, nós somos compostos de 4 campos onde a gente trabalha nas terapias, que é o emocional, o mental, o espiritual e o campo físico, né? E nós temos outros corpos sutis também. Mas hoje a gente vai focar no campo mental, porque o campo mental ele vai desencadeando todo esse movimento para os demais campos. Nós já vimos em outras lives que é da natureza da mente criar pensamentos. E se a gente for avaliar, a mente ela tem sede de pensamentos. E lembre-se, uma boa semente traz uma boa colheita. Por isso, alimentar pensamentos que nos trazem uma melhor qualidade de vida é muito importante para o nosso movimento, né, para o nosso dia a dia. O que você tem pensado nos últimos dias? Faça você aí uma reflexão. O que você tem pensado nos últimos dias? Seus pensamentos são bons ou estão turbulentos? E nessa turbulência criam sensações e imagens catastróficas? Ou seus pensamentos são de qualidade, onde você consegue ter uma vida mais calma, mais tranquila, mais serena? Como é a qualidade dos seus pensamentos? Faça você aí essa reflexão. Quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, nós começamos a perceber o que a gente pensa e começamos a fazer essa observação. Mas esquecemos que é uma necessidade da mente relaxar. Nós ficamos mais serenos, mais intuitivos, e intuição não está ligado com nada de extra normal, todos nós somos intuitivos, mas como a gente vive com a mente com excesso de pensamentos e turbulentos, a gente não permite trabalhar de forma mais profunda a nossa intuição. Nós ficamos mais calmos e sentimos esse relaxar quando a nossa mente está mais calma. Até o nosso corpo diminui as dores, a nossa emoção a gente consegue perceber mais, e trabalhamos mais de forma intuitiva porque o nosso campo espiritual também está mais elevado, tá? A pergunta que eu faço para você é a seguinte: nós temos o hábito de querer controlarmos tudo ao nosso redor, certo? Pessoas, situações, queremos controlar a nossa vida como um todo. Tudo que a gente programa, a gente quer que aconteça, certo? Bom, tudo que está ao nosso redor, né, a gente quer controlar. E se a gente quer controlar tudo ao nosso redor, por que nós temos tantas dificuldades de controlar os nossos pensamentos? Qual é o movimento que nos faz perder o controle dos nossos pensamentos?
E aí eu percebo muito isso nos atendimentos, assim. As pessoas falam, Dani, eu não consigo controlar os meus pensamentos. E aí já tem uma frase que nos impede de controlar os nossos pensamentos. O eu não consigo. Quantas e quantas vezes eu atendo as pessoas e elas falam, eu não consigo mudar a minha vida, eu não consigo mudar meus pensamentos, eu não consigo fazer isso, eu não consigo meditar. Ou seja, a gente já cria um bloqueio, né, com essa frase eu não consigo, e aí eu já entendo que para mim aquilo ali já não faz sentido. E eu crio essa restrição. Então, gente, perceber até o que eu falo é muito importante, né? E tirar do nosso movimento diário essa frase do eu não consigo, tá? Porque ela gera toda uma dificuldade, né? Quando a gente diz não, a mente já entende que tem um bloqueio. Então, a gente precisa começar a observar ali, né? Então, ali já começa o fato de eu ter dificuldade de controlar os meus pensamentos. O que eu costumo fazer em relação aos pensamentos é observar os pensamentos. Como assim, Dani, observar os pensamentos? Durante o dia, em alguns momentos, eu paro, fico em silêncio e observo o que eu estou pensando. Porque se a gente for observar as nossas rotinas diárias, muitas delas a gente já coloca o piloto automático e vai. Eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, tal, e saio e faço tudo no piloto automático. Então, às vezes eu tô, por exemplo, lavando a louça, mas eu termino de lavar a louça, ou eu termino de lavar um carro, eu nem sei o que movimento que eu estava executando ali. Por quê? Porque eu estava sendo dominado pela quantidade de pensamentos. Eu acredito que isso aconteça com vocês também. Quantas atividades a gente faz sem trazer a gente para o aqui e para o agora, sem perceber aonde a gente está. E aí você começa a fazer esse movimento de trazer para o aqui e agora, você começa a ver o quanto as nossas rotinas, as nossas atividades, elas não são pesadas, mas é a quantidade de pensamento que tornam elas pesadas. Então, observar o pensamento faz com que a gente tome as rédeas das nossas vidas, né? Porque a gente, vamos lá, né, gente? Nós precisamos tomar as rédeas das nossas vidas. E isso faz com que a condução mental, ela seja fundamental, tá? Para que a gente tome as rédeas das nossas vidas. O pessoal que entrou agora, oi, né? Vi uns oizinhos ali, tá? Gratidão por vocês estarem aqui. Então, vamos lá, né? Como que a gente começa a trabalhar e a tomar as rédeas das nossas vidas? Quando a gente começa a trabalhar a gestão da emoção. Quando nós nos permitirmos trabalhar o nosso autoconhecimento. Quando nossa mente ela está agitada, nós temos a sensação de que tudo ao nosso redor está turbulento, de que todas as pessoas vivem esse movimento, né, de agitação. A gente tem a sensação de que uma hora ela vale 1 minuto, de que uma semana é como se ela tivesse não 7 dias, mas 3 dias. A gente cria um movimento de aceleração, quando que na verdade não é que tudo ao meu redor está assim, mas a minha mente está assim, então o meu olhar passa a ser acelerado, passa a ter todo esse movimento de aceleração, né? Em alguns momentos da nossa vida, tudo ao redor está certo, está tudo encaminhado, tudo correndo conforme eu gostaria que corresse, né? Não como eu planejei, porque às vezes a gente tem umas situações de interferências, vamos colocar assim, mas isso tudo faz parte do movimento da vida, né? Porque a gente não tem como controlar esse tudo, tá? Então vamos lá. Imagine
que a sua mente seja um jardim. Então, a sua mente, ela é um jardim. Como você quer ver esse jardim? Você quer ver ele florido, cheio de pássaros, de borboletas? Gente, só depende de você fazer o seu jardim, né? Ver a sua mente como um jardim, como algo que está ali para te acrescentar, como um poder que a gente tem tão lindo e tão poderoso, mas que em alguns momentos a gente se permite ser dominado por ele, né? E essa gestão, ela é incrível, por quê? Porque ela não depende de mais ninguém, ela depende só de mim. E assim, ó, nós somos, né? Nós, pessoas, nós somos tão complexos que nós criamos os nossos problemas. Como assim, né, Dani, nós criamos os nossos problemas? Quando eu olho para a minha caminhada e observo toda a transformação que eu tive até hoje e que eu ainda busco em ter, porque a gente é um processo diário, né? Ou seja, ontem eu dormi uma pessoa, hoje eu já sou outra, até em termos físicos. Por quê? Porque durante a noite todo um processo de movimento de células se modificou. Então eu dormi uma pessoa, hoje eu já acordei outra. E aí essa nossa movimentação diária de busca pelo autoconhecimento, ela é assim mesmo, ela é dia a dia, com tudo que acontece ao nosso redor. Né? Mas a gente sempre fica naquela situação de achar que a minha mudança ela tem que ser grande, ela tem que ser transformadora. E não, gente, ela é diária, ela é dia a dia, com as coisas pequenas. Nós é que complicamos a nossa vida. Hoje eu estava até fazendo um atendimento e a minha cliente estava assim, muito em paz, tranquila. E ela falou, nossa, Dani, como é bom se sentir assim, como eu tive que passar por momentos difíceis para chegar onde eu tô hoje, né? E é isso, gente, autoconhecimento é isso. Ele não é um jardim que começa florido, ele é um jardim onde a gente tem que começar a podar as flores, onde a gente tem que, às vezes, né, fazer esforços mais profundos, onde às vezes a gente precisa molhar o nosso jardim, regar o nosso jardim com boas ações, boas atitudes, o olhar para dentro e ver ainda que mágoas, que sentimentos que eu ainda tenho que me fazem mal e que na maioria das vezes é construído pelo meu campo mental, tá? Com os pensamentos e com as imagens que eu crio dele. Bom, então vamos lá. Se sua mente está com excessos de pensamentos, imagine na hora que você vai dormir. O que acontece, né? Nós temos o hábito, eu não tenho mais esse hábito, eu até não tenho mais nem o hábito de assistir TV já há alguns anos, mas o que no geral a gente faz? A gente fica na frente do computador ou no celular, e aí a gente começa a acelerar os nossos pensamentos com tudo que a gente vê ali. E a gente vai criando estímulos para acelerar os nossos pensamentos. E aí a gente quer cair na cama e dormir. Mas eu passei o dia inteiro com atividades, com rotinas, e em nenhum momento eu dei uma paradinha, respirei. E aí eu caí na cama, eu quero que a cama me acolha e eu deito e durmo. Vai acontecer isso, gente? Não vai. Além disso, eu estou levando toda essa turbulência para o local mais importante, que é a minha cama. E aí por isso que, no geral, esse excesso de pensamentos faz com que as pessoas tenham uma qualidade, não tenham qualidade no sono, né? E é muito importante a gente observar e ter a nossa qualidade do sono.
O sono é revitalizador para o nosso corpo físico. Ele trabalha de forma muito profunda as nossas questões, o nosso campo espiritual também, né? A gente sabe que um movimento do corpo acontece enquanto a gente dorme. Então, é muito importante, né? Hormônios são liberados. Então, é muito importante a gente dormir bem. E eu sei o que é não dormir bem. Durante alguns anos eu tive insônia, mas eu fazia isso. O que eu fazia? Eu tinha um dia agitado e aí eu simplesmente, né, eu tomava banho, me arrumava, tava com o celular e ia dormir. E aí eu ficava durante horas e horas ali, mais acelerada, estimulando ainda mais os meus pensamentos. Então, na hora de dormir, fica uma dica para que você crie o seu momento na hora de dormir. Baixe um pouco a luz, coloque uma música suave de relaxamento ou simplesmente fique em silêncio ouvindo o som da sua respiração, ouvindo o som do seu coração. Quanto tempo faz que você não escuta o seu coração? E aí a gente começa a se conectar com o nosso eu divino, né? Com o nosso eu que está em busca dessa paz, né? Eu gosto antes de dormir de colocar uma cobertinha no chão, aí eu deito, estico bem o meu corpo, tensionando ele, né? Fazendo assim um movimento para trás com as mãos, fazendo força com os pés, tensionando ele e depois eu solto. E aí eu sinto esse relaxar do corpo, tá? E aí o que eu faço depois? Eu coloco as mãos no chão, procuro daí trabalhar a minha respiração, tá? E só depois que eu tô mais relaxada, aí eu vou pra cama. Porque aí eu já liberei o meu corpo de toda aquela tensão. Uma questão bem bacana é que assim, ó, quando nós estamos com os nossos pensamentos acelerados, em excesso, a gente tem uma sensação de estar inseguro. Inseguro com tudo que vai acontecer no dia seguinte, tá? Então, quando a gente trabalha esse movimento de colocar as mãos no chão, depois de fazer esse relaxar do corpo, a gente vai ter uma sensação de segurança, de que está tudo bem. Então, é um movimento simples que você pode fazer antes de dormir, tá? E aí, ouvir ali a sua respiração, no inspirar e no expirar, ou simplesmente ouvir a sua respiração e colocar a mão no seu coração, tá? E aí você vai sentir o quanto é gostoso ali depois de você se sentir seguro, né? De fazer um movimento de tensionar e relaxar, ouvir o seu coração e se conectar com você. Porque aí a gente começa a sair daquele movimento turbulento que a gente teve durante todo o dia. Mas assim, gente, ó, é importante vocês estarem cientes que a mente não vai parar de pensar, porque o propósito da mente é pensar. Mas ali naquele momento você não vai estar dando a devida atenção para os pensamentos que vêm. E aí você consegue relaxar antes de dormir. Faça essa experiência e observe como foi a sua noite. Você vai ver que esse movimento vai te ajudar bastante a ter um sono melhor, com mais qualidade, com mais equilíbrio. No geral, né, a gente passa o dia agitado e aí a gente continua ali no celular, no computador, na TV, enfim, e a gente simplesmente quer relaxar, né? A gente quer apertar um botãozinho de desliga e aí a gente quer ali desligar e relaxar. E a gente sabe que não é assim que acontece. O Brasil é um país que sofre muito com insônia. Os brasileiros dormem muito mal. Ou quando dormem com alguma medicação. Eu atendo muitas pessoas e a grande maioria delas, inclusive jovens, tomam remédios para dormir. Então já começo para dormir, daqui a pouco tá para ansiedade, daqui a pouco isso tudo
vai trazendo também o movimento, né, e a doença da depressão, que a gente sabe que também está aí e que é forte e que tem tomado conta. E muitas pesquisas já mostraram que a depressão também tem sido desencadeada pelo transtorno da ansiedade. Então, olha só, se eu começo a tratar o meu sono e eu começo a tratar a minha ansiedade, isso já é um apoiador para que eu não entre no processo de depressão, que tem tomado conta de muitas pessoas. E se a gente for observar, agora na pandemia, eu vi uma pesquisa onde se falou que aumentou o número de pessoas que estão tomando medicação. Gente, assim, é apenas uma reflexão minha, tá? Minha da Dani aqui. Eu não sei se aumentou ou se realmente agora começaram a dar uma atenção à quantidade de medicação que as pessoas tomam. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dúvida. Por quê? Porque a gente que atende as pessoas e que escuta todo esse movimento todos os dias, né? 5, 6, 7 vezes ao dia, a gente já sabe o quanto é grande o uso da medicação. E que às vezes com um movimento simples a gente consegue sair desses processos, né? Um detalhe também, assim, ó, antes de fazer um movimento no chão, eu gosto, antes de iniciar esse movimento, eu gosto de anotar, de ter um caderninho simples do meu lado, onde eu anoto todas as pendências que eu tenho para o dia seguinte, de forma bem simples. Então, por exemplo, live amanhã às 19 horas. Preparar e organizar o material para a live. Preparar e organizar o material para a live das 21 horas, né? Organizar as atividades da Maria Clara, que é a minha filha. Pagar a conta tal. Então, antes de fazer esse movimento de deitar no chão, eu tiro 5 minutinhos, faço as anotações simples. Por quê? Porque ali já é uma forma de eu eliminar a quantidade de pensamento que eu tenho. Porque eu não fico naquela, não posso esquecer, eu não posso esquecer disso, não posso esquecer daquilo, porque eu já sei que está ali anotado. Então, naquele momento, eu já me livro daquela quantidade de pensamento, porque eu já sei que o que eu preciso fazer no dia seguinte já está ali organizado. Então, assim, ó, aí talvez vocês podem falar, Dani, tudo é muito simples. O que tu está falando pra gente é muito simples. E gente, esse é o detalhe. A mudança da gente, ela começa com coisas simples. É simples a gente fazer a mudança. O detalhe, o grande detalhe é eu praticar aquilo, os movimentos que me fazem bem, né? E no geral, não é isso que acontece. As pessoas pensam que a mudança ela tem que vir de algo maior ou que tem que vir de fora. E não é assim, gente. A mudança ela acontece pela gente, né? Gandhi dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Por quê? Porque quando você muda o seu mundo, você muda o mundo ao redor, você muda o mundo como um todo, né? Porque uma pessoa fazendo um processo de mudança, ela vai mexer com as pessoas que estão ao redor dela. E uma pessoa, né? Vamos lá, nós estamos em 10 pessoas. Uma pessoa fazendo esse processo de mudança, estando em paz, se sentindo mais leve, ela vai ser um exemplo para que outras pessoas possam caminhar e se motivar para também fazer a sua transformação, tá? Então, eu gosto de fazer essa questão do caderninho. Eu tenho certeza, assim, ó, que se vocês fizerem essas anotações simples e depois fizerem um movimento, né? Vamos lá, como se fosse um ritual antes de dormir, né? Eu tenho certeza que vocês vão dormir melhor e vão acordar melhor. Por quê? Porque se eu tenho qualidade no meu sono, eu acordo sem aquela fadiga, sem o cansaço, né? Tem gente que fala assim pra mim, nossa, Dani, eu durmo 8 horas, 9 horas, mas eu acordo sempre cansado. Mas por quê? Porque eu fui dormir com
a minha mente turbulenta e ela não parou de trabalhar o tempo inteiro. E aí eu não tive uma qualidade de sono. Então, gente, qualidade de sono é muito importante. E qualidade de sono não significa horas de sono. Eu posso dormir 5 horas, dormir muito bem e tá tudo certo. Mas eu tenho que respeitar o movimento do meu corpo. Então, por isso que eu falo muito assim de autoconhecimento. Por quê? Porque quando eu começo a trabalhar o meu autoconhecimento, eu consigo entender até a quantidade de horas que eu preciso dormir. Por exemplo, eu, Dani, né? Eu não tenho, já fiz isso, né? Já tive movimentos assim, mas hoje eu não tenho mais condições de dormir 4, 5 horas por noite. Eu preciso dormir no mínimo de 7 a 8 horas para que eu fique bem. Então, isso o autoconhecimento me trouxe. E hoje eu procuro respeitar isso, porque isso é muito importante para que eu tenha qualidade de vida. Então, todo dia, Dani, você consegue dormir 8 horas por dia? Não, todo dia não. Às vezes eu preciso acordar mais cedo e dormir mais tarde, né? Mas assim, ó, eu procuro na grande maioria dos dias dormir aquilo que o meu corpo precisa para se sentir melhor, tá? Então, isso é autoconhecimento, é você entender que para você, talvez, 6 horas de sono seja o suficiente. E para o seu marido, 8 horas é suficiente. Ou para o seu irmão, para o seu pai, enfim, para as pessoas que estão ao seu redor. E aí a gente começa a respeitar também o espaço de cada um, tá? E assim, gente, ó, no dia a dia, tá? Quando um pensamento está negativo ou repetitivo, o que você pode fazer para que isso possa diminuir, tá? Novamente, observar os seus pensamentos, porque as pessoas não observam, muito pelo contrário, elas entendem que para desacelerar o excesso de pensamentos, eu preciso cada vez estar mais agitado e focado em alguma coisa. Não, e às vezes eu preciso tirar alguns minutos para observar o meu pensamento. Então, por exemplo, tá vindo um pensamento repetitivo de que eu não vou dar conta das minhas atividades amanhã. E aí fica, amanhã você tem muita coisa para fazer, você está cheio de compromisso, você não vai dar conta de fazer. E aquela repetição, tá? O que eu posso fazer? Eu vou observar e entender que está vindo essa repetição de que amanhã eu não vou dar conta e falar assim, interessante esse pensamento. Então, olha só, naquele momento você deu uma trégua. Ou você pode falar assim, ó, ok, obrigada por compartilhar. Você também está dizendo assim, já entendi que eu preciso mudar esse movimento. Então, é como se você tivesse compreendido esse pensamento. E aí você vai ver que naquela hora a sensação de calma ela vem, porque você parou para observar o pensamento. E assim, gente, ó, uma questão bem importante. Pensamento é apenas pensamento. Como assim, Dani? Que loucura isso? Então, né? Pensamento é apenas pensamento. Às vezes, eu sinto nos atendimentos que as pessoas têm medo dos pensamentos. Talvez isso aconteça com vocês também, porque comigo já aconteceu muitas vezes. E aí, depois que eu entendi esse processo de pensar, isso tudo melhorou. Por quê? Porque assim, ó, os pensamentos, eles vieram de quem? De mim. Ou seja, né? Eu que estou criando e alimentando esses pensamentos. Entendeu, gente? Então, os pensamentos, eles são só pensamentos. Então, assim, ó, quanto mais medo eu tenho do que eu penso, mais força eu dou para aquele movimento. Então, a gente precisa entender que tem situações... deixa eu ver aqui como é que eu posso explicar para vocês. Por exemplo, assim, ó. Meu marido está atrasado. Ou minha esposa. Aí começa a vir aquele pensamento assim, ó.
onde a minha esposa está? Será que ela está em casa? Será que ela não está? Ou as mulheres para os homens. Ah, será que o meu marido está em casa? Será que ele não está? Nossa, ele já saiu de manhã, ainda não chegou. A gente começa a dar força para esse pensamento, tá? Mas a gente precisa entender que sim, eu posso pensar dessa forma, por que não? Mas por que eu vou contra um pensamento? E aí, quanto mais contra eu vou, mais força eu dou. Então, às vezes eu falo para as pessoas que eu atendo assim, ó. Eles falam assim, ah, Dani, mas eu não posso pensar isso. Por quê? Por que você não pode pensar isso? Existe uma diferença entre pensar e fazer, certo, gente? Então, às vezes eu penso algo que me incomoda, mas se eu fico ali contra esse pensamento, eu dou força para que ele cresça. Então, às vezes a gente precisa entender também que a gente não é sempre só tão bonzinho, que a gente também tem o nosso lado sombra e que faz parte da gente também ter isso e que isso faz parte da minha gestão da emoção e do meu autoconhecimento. E a partir do momento que eu vou me livrando desses pensamentos, que eu vou entendendo que sim, eu pensei aquilo, ok, tá tudo bem, deixa eu me conciliar com ele, fica mais leve, entendeu? Então a gente precisa entender que os pensamentos são só pensamentos e que a gente tem criado como se os pensamentos fossem monstros dentro da gente, né? Eu falo isso porque eu já fiz isso comigo, né? Eu imaginava as coisas, já via a cena acontecendo, meu corpo já sentia, ou seja, aquilo se virava um monstro gigante dentro de mim, tá? Então, quando você fala assim, interessante esse pensamento, ou obrigada por compartilhar, pronto, você respira fundo e libera esse pensamento que não faz mais parte de você. E aí você pode até fazer esse movimento, ó. Qual o próximo pensamento? E aí vocês vão dizer, Dani, precisa de muito tempo para fazer isso. Não, gente, no dia a dia, ali nas nossas atividades. Mas é você estar mais presente no aqui e agora, né? E aí, com esse movimento, você não alimenta o pensamento repetitivo. Porque o excesso de pensamento, ele vem pela repetição dele. E por tudo que a gente vai se permitindo tomar conta de nós, né? E ele só se repete porque a gente alimenta, né? É igual um jardim, né? Então, se você quer que a sua mente seja um belo jardim, você está cuidando dele para que ele seja um belo jardim. Agora, se eu não cuidar do meu jardim, as flores vão morrer, né? As folhas vão ficar sempre ali, os pássaros já não querem mais vir muito. Então, ou seja, quando eu alimento, tudo que eu alimentar, tanto de forma positiva ou negativa, vai crescer. Vai crescer. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente alimenta no nosso jardim mental, tá? E é incrível esse movimento quando a gente começa a fazer e a gente começa a observar o que a gente pensa e a fazer práticas simples que nos tiram desse movimento repetitivo, tá? O Chopra, ele fala o seguinte no livro dele da cura quântica. Ele diz assim, ó, que entre um pensamento e outro existe um vazio, mas ele fala que eu não sei nem se é milésimos de segundos, tá? Ou seja, ele diz que tem um pequeno espaço entre um e outro, mas que a gente, com a nossa turbulência, a gente não percebe, né? Porque é muito rápido. Então, depois que eu li isso, eu às vezes me paro a respirar ali e eu fico procurando esse espaço vazio dos pensamentos. Aí vocês vão dizer, Dani, que loucura. Dani, que loucura é isso. Mas, gente, você começa a perceber assim, aí você fica... Porque, assim, o fato de você procurar um espaço vazio, você já está pensando, tá? Mas aí você está pensando como uma forma de observar, porque você está consciente daquilo que você está fazendo. Então, procure achar esse espaço vazio entre um pensamento e outro.
E aí vocês vão ver que até a respiração de vocês muda, tá? Então eu faço esse movimento, né? De ficar ali procurando esse espaço vazio desde que eu li no livro do Chopra. E assim, gente, ó, o detalhe é esse, tá? A gente não precisa fazer acrobacias para que a gente tenha uma vida mais leve e mais tranquila. Toda essa mudança acontece com coisas muito simples, né? Com técnicas muito simples. E o que é mais bonito nisso tudo? Tá? O mais bonito nisso tudo é que só depende da gente. Ou seja, toda a mudança depende de nós. Eu acho isso fantástico. Porque eu não dependo dos demais, né? O grande detalhe é que a gente foi criado esperando sempre que o outro nos vai suprir todas as nossas necessidades, né? Enfim, fomos criados assim, não porque as pessoas eram ruins, não era isso, né? Mas era o que elas recebiam e iam nos passando. Temos também as questões, nada contra as religiões, né? Cada um com a sua, mas a gente sabe que a gente viveu crenças, dogmas que foram nos trazendo também nessa questão de que tudo é castigo, punido, que você precisa, depende do outro. Não. Uma coisa é você fazer a sua mudança e aí você se tornar uma pessoa melhor para que você possa também ser um pequenininho ponto de luz para daí poder transformar as pessoas que estão ao seu redor, né? E quando eu falo poder transformar, não precisa transformar o mundo, gente. A gente pode começar transformando o nosso mundo interno, depois transformando o nosso mundo da nossa casa, depois transformando o mundo do nosso trabalho, e a gente começa a ver que a vida ela é simples, mas que a gente tem o hábito de complicar, né? Porque nós somos seres complexos e aí a gente acaba complicando toda a nossa caminhada também, né? E assim, ó, se você quer ver mudança, você precisa mudar as suas atitudes, os seus movimentos, né? E perceber isso no dia a dia, assim, ó. Eu percebo muito isso nos atendimentos. As pessoas, quando elas vêm para uma terapia, na sua grande maioria, elas estão dispostas a mudar. E é incrível o movimento que elas fazem. Aí você fala, faz uma respiração, faz um escalda-pés com óleo essencial antes de dormir, você vai ver a diferença. Respira, escuta uma música de relaxamento. E ela começa a praticar isso, porque assim, a gente sempre diz que a gente não tem tempo. Na verdade, a gente não tem tempo para aquilo que a gente não quer. Né? Mas aquilo que vai fazer parte da nossa mudança, a gente consegue sim tirar aí 5, 10 minutos pra gente. Às vezes eu penso, nossa, o dia tem 24 horas, né? E a gente faz uma série de rotinas, de hábitos, enfim. E não é possível que nessas 24 horas eu não consiga tirar 10 minutos para mim. 10 minutos para observar minha respiração, 10 minutos para mim deitar no chão e fazer um relaxamento antes de dormir, né? E do meu jeito, eu não preciso criar muitas técnicas, né? E aí eu vou adaptando isso ao meu dia a dia, tá? Eu vejo por mim, as minhas grandes mudanças vieram de movimentos simples. E um deles foi começar a observar os meus pensamentos, deitar no chão antes de dormir, não levar todo aquele excesso de pensamento para a cama, como eu falei ali no início da live, né? E uma técnica muito simples, gente, é respirar de forma consciente, tá? 2 ou 3 respirações profundas desligam o nosso sistema de estresse, né? Desliga o nosso corpo, a ansiedade diminui, o sofrimento corporal, né, ele termina porque é uma consequência do meu processo de respirar, tá? Então,
muito importante a gente fazer a respiração. E lembre-se, hein? Às vezes eu falo para as pessoas aqui quando eu atendo, eu não consigo entrar aí na tua cabeça e mudar os teus pensamentos, né? Ele depende apenas de você, tá? Então isso que é interessante, né? É que realmente assim, ele depende apenas de nós. Esse movimento de desacelerar, de cuidar da gente, né? Ele depende apenas de nós. E de entender que o pensamento é algo que eu criei, mas que eu sou maior do que ele. Então a gente tem que parar de criar os pensamentos como monstros, né? Porque o pensamento ele é só um pensamento. E essa é a estrutura da mente, né? Ela é feita para pensar, ela é feita para criar um instinto de sobrevivência, ela é feita para nos trazer um movimento de defesa, mas a gente é contra ela, tá? Então a gente tem que cuidar bastante do nosso pensar. Outra prática que eu gosto, gente, é assim, ó. Tem óleo essencial, tá? Aqui é ó, óleo essencial. Eu gosto, então a gente tem que prestar muita atenção, porque o óleo essencial, ele é terapêutico, tá? Ele utiliza substâncias naturais que vêm das flores, das plantas, então, do caule, da raiz, da folha, da flor, enfim, de todo o movimento. Então, por exemplo, a lavanda, né? É toda uma extração de lavanda para ter o óleo essencial, que é o óleo puro da flor, tá? E os óleos essenciais, eles equilibram o nosso corpo e a nossa mente dia a dia. A gente tem que ter alguns cuidados em relação ao óleo, porque tem algumas contraindicações, por exemplo, para crianças, hipertensos, gestantes, né? Então, assim, os óleos também tem que cuidar com o contato direto com a pele, tá? Mas eu vou indicar dois aqui para vocês, ó. O lavanda francesa, ele é um óleo essencial de relaxamento. Ele relaxa, ele é útil em estados de tensão nervosa, angústia, ansiedade, tá? Auxilia também no relaxamento do sono. Então, eu gosto de fazer o quê, né? De usar o óleo essencial em escalda-pés, no dia a dia em difusores, tá? A gente pode usar um pouquinho no nosso quarto enquanto a gente faz aquele movimento que eu falei de deitar no chão. O óleo essencial de laranja doce também é um que eu indico. Ele atenua na ansiedade, melhora o nervosismo, os distúrbios do sono também, tá? Ele é indicado para relaxamento e também acalma o nosso sistema nervoso, né? Então, assim, ó, eu gosto de quando eu vou fazer uma respiração, por exemplo, lavanda francesa, tá? Eu boto uma gotinha. A gente tem que cuidar muito com os óleos essenciais, tá, gente? Por quê? Porque o óleo essencial, ele foi extraído, né, da planta. Então, às vezes, a gente tem que usar uma extração muito grande de flor, de folha, para ter aqui um pequeno frasquinho de óleo essencial, tá? Então, também é um cuidado com a natureza. Por exemplo, aqui tem 10 ml, né? E aí, então a gente respeita esse movimento. Então, uma gotinha, você espalha na sua mão, tá? E aí, você pode inalar um pouquinho através da respiração. Então, você vai inspirar. E expirar. Então, o óleo essencial, ele já é terapêutico. Ao inalar ele, você já vai estar sendo tratado, tá? Então, são dois óleos que eu indico. O lavanda francesa e o laranja doce, né? Outra questão, eu gosto de fazer esse movimento também antes da meditação. A meditação é uma prática simples que ganha poder com a repetição, tá? Por meio dela, nós conscientizamos os padrões repetitivos da nossa mente, ou seja, a gente traz para a consciência aquela repetição de pensamentos. A meditação é como cultivar um jardim. Lembra o jardim do início da live? A sua experiência, ela se aprofunda,
e se transforma, tá? E isso ocorre, gente, de acordo com o tempo da natureza e não com o tempo relógio. Então a gente tem que entender que a mudança não vem com uma meditação, ela vem com a prática da meditação, tá? E estar em paz, às vezes os clientes vêm aqui e dizem assim, nossa, Dani, tu tá tão em paz, né? Tem dias que eu tô muito em paz, assim. Estar em paz, gente, não significa não termos horários a cumprir, hein? Eu tenho uma rotina bem puxadinha, assim, né? De casa, de trabalho, de estudos, de trabalhos que eu tenho que entregar, das formações que eu faço, tá? Mas estar em paz é entender que eu tenho as minhas rotinas, eu tenho meus compromissos, mas aprendi a ter paz do eu. Ou seja, aqui dentro eu estou em paz, né? Por quê? Porque eu aprendi a gerenciar as minhas emoções. Eu aprendi através do quê? Através do autoconhecimento, né? Não é à toa que o Augusto Cury fala em todo qualquer vídeo dele que a gente precisa gerenciar as nossas emoções. Então, essas práticas simples que eu falei para vocês desde o início da live, respirar, meditar, usar óleo essencial, deitar no chão ali, relaxar um pouco antes de dormir, todos esses movimentos vão fazer com que eu trabalhe o meu autoconhecimento e que eu busque a paz do eu. E a paz do eu não significa que eu tenha uma rotina, né, uma vida sem rotinas ou sem entregas. Não, muito pelo contrário. Significa que a gente faz muito bem as nossas entregas, tá? E se em algum momento eu falhar, tá tudo bem também. Porque afinal de contas, o erro faz parte do ser humano, né? E a gente não é um ser perfeito, a gente erra também, tá? E assim, para finalizar a live aqui, outra dica que eu deixo para vocês. Aprendam a sentir a vida, né? A expandir o coração, a olhar o mundo, né, à sua volta com outro olhar, né? Você não tem que nada, esse negócio de que eu tenho que lavar louça, eu tenho que não, né? A gente não tem que nada, a gente faz, a gente entrega, a gente constrói, né? Então faça esses movimentos para com você com amor, faça os seus movimentos diários com amor, faça a sua entrega para as pessoas ao seu redor com amor. E aí você vai começar a ver o quanto isso faz diferença, tá? A gente precisa aprender a entender que nós não somos perfeitos, que a vida é simples e que esse excesso de pensamento repetitivo é porque eu fico lutando contra algo que está a meu favor, que está me defendendo, que está cuidando de mim, que está cuidando da minha sobrevivência. E que está tudo bem eu ter alguns pensamentos que eu não gostaria de ter, né? Que faz parte de mim, em alguns momentos, pensar assim. Mas eu não tenho que mais ficar duelando com eles, transformando eles em monstros que tomam conta da minha vida. Tá bom, gente? Eu espero ter passado um pouquinho para vocês do movimento. Esse cheirinho de óleo essencial é maravilhoso, tá? Eu super indico. Tem óleos que às vezes são um pouquinho mais caros, mas assim, ó, duram bastante tempo, né? A gente tem um óleo aí para algum tempo, tá? E todos esses movimentos desde o início da live são, não vamos falar técnicas, né? Mas movimentos simples para que vocês possam realmente transformar a vida de vocês, tá? Hoje eu vivo um momento muito calmo, muito tranquilo da minha vida, mesmo com todas as atividades. Quem está mais perto de mim sabe que eu corro o dia inteiro. Mas aqui dentro hoje eu estou em paz. E isso é que é importante. Mas foi com o quê? Com todas essas práticas dia a dia na minha vida, tá? Então é possível mudar sim. E não significa que tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu também não estou bem. Mas aí eu intensifico essas práticas para que eu possa sair desse movimento mais rápido, né? Porque não estar bem também faz parte do nosso processo de autoconhecimento. E também faz a gente refletir o porquê que a gente está se sentindo assim. Tá bom, meus queridos? Gratidão profunda a quem acompanhou. A live vai ficar rodando aí. Esse é o propósito do trabalho.
para que esse material fique rodando aí mais um tempo para que outras pessoas tenham oportunidade de assistir. Beijo no coração de vocês e quem for participar da live das 9 ali para a gente relaxar, é uma boa prática para a gente poder ter uma boa noite de sono, tá bom? Gratidão profunda, beijo!